Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Marajoando Cultural. É sempre um prazer trazer notícias para vocês, fazer algum comentário e esperar a reação de vocês também. As suas contribuições são muito importantes, são fundamentais, na verdade, para o nosso projeto. Então, aqui nós estamos na plataforma onde você pode acessar e conhecer vários materiais do canal Marajoando Cultural. E hoje nós vamos começar falando de alguns temas regionais e depois chegarmos a alguns temas mais gerais, que têm relação com a gente também, inevitavelmente, mas que não é diretamente relacionado ao Marajó, à cultura, aos acontecimentos. Vamos começar pelo Marajó e a gente vai começar por um assunto que a gente terminou falando no vídeo passado, que foi falando das questões de apoios políticos, mudanças partidárias, governo estadual e os prefeitos do Marajó. Alguns prefeitos começavam a se movimentar, no sentido de apoiar o governador Helder Barbalho na futura eleição, logo ali, em outubro. E aqui é um jornal, um portal que traz muitas notícias relacionadas ao governo, provavelmente deve ser em prol do governo, mas não vem a questão. Os jornais sempre têm essa posição, vai da gente fazer os recortes, os comentários que nos interessam. Então, é sobre isso aqui, pessoal. Eu falei do prefeito de São Sebastião da Boa Vista e também o prefeito de Soure, Guto Gouveia, naquela oportunidade, e Getúlio Brabo. Soure e São Sebastião da Boa Vista, respectivamente. E o Biri Magalhães, que é o prefeito da cidade de Muaná, ele ainda estava meio que em cima do muro, ou então estava decidindo nos bastidores, E no dia seguinte que a gente noticiou, veio a notícia aqui pelo mesmo portal que Biri ele deixa o PSC, que é o partido do Zequinha Marinho, possivelmente o principal adversário de Helder, e também o partido do presidente da República, Então o Biri deixa o partido, e fica livre para apoiar o Helder Barbalho. Então aqui não necessariamente o Biri já tem uma filiação, de repente o próprio MDB ou outro partido que seja da base. Eu acho que isso pouco interessa para o Helder, o que importa é o apoio. E como o Helder está fazendo uma série de inaugurações estruturais, terminais, portos, verbos também de deputados aliados ao Helder, Então Biri saiu dessa saia justa e agora está oficialmente desfiliado do PSC e também da questão da figura do Zequinha Marinho, Vamos ver como é que se comporta Zequinha Marinho, que após a denúncia do delegado ficou bastante sumido, estava bastante presente na região do Marajó Ocidental, com as ações do o Abraço Marajó, mas ele deu uma sumida. Mas devemos ter mais episódios que envolvam os principais articuladores, para o pleito do governo do estado do Pará. Então, essa notícia que eu gostaria de começar iniciando, e deixe os seus comentários, o que você acha desse assunto, dessa notícia, desse acontecimento que ainda vai ter desenrolar desfechos mais à frente, certamente. Outro assunto agora falando de esporte, e falando de esporte amador, aqui do Marajó, principalmente da questão, quando se trata dos municípios do Marajó Oriental, que são os municípios do Marajó dos Campos. Aconteceu os Jogos Abertos, na verdade os Jogos Regionais número 2, que seriam os Jogos Abertos do Pará, conhecido como JOAP, e contou com a participação de delegações de vários municípios, dentre eles Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Soure, Salvaterra, eu não tenho certeza se Muaná participou, mas apareceram os principais municípios do Marajó Oriental. E Ponta de Pedras, o município de Ponta de Pedras, foi a delegação que saiu vencedora desses jogos importantes, É um feito muito importante, que tem muita gente envolvida, Quando a gente fala, a gente não está saudando apenas a obrigação das prefeituras, das secretarias de esporte e lazer, mas também, saudando e parabenizando o trabalho de muita gente que está por trás, que muitas vezes nem tem vínculo nenhum, acaba recebendo o apoio que é necessário, Então, de Ponta de Pedras, que é um município que eu conheço relativamente, eu sei que tem uma galera que rala muito e que muitas vezes esse esforço não é conhecido por questões políticas e tal, e o apoio não significa que a pessoa tenha um alinhamento, pelo contrário, Afinal de contas, a gente está falando de esportes, isso é muito importante. Como eu falei em um vídeo passado, assim como a questão da cultura,
o esporte é fundamental na vida cidadã e na transformação das pessoas, ainda mais quando se trata de jovens. Então, parabéns a todos envolvidos, não só do município de Ponta de Pedras, como também dos outros municípios que participaram. E as prefeituras, quando apoiam e desenvolvem projetos como esse, estão de parabéns também, por mais momentos como esses. Essas pessoas, esses grupos, essas delegações que participaram desses jogos regionais, se classificaram para uma modalidade estadual que deve acontecer no mês de setembro, salvo engano, no município de Ponta de Pedras, mas confirmaremos mais adiante. Agora, esse assunto aqui, pessoal, o Congresso realiza a sessão para análise de vetos na terça-feira, portanto, é na terça-feira que vem, vai cair no dia 5, salvo engano, e são os vetos relacionados. Na verdade, tem vários vetos, né, que o presidente da República acaba vetando projetos que passam pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado, de autoria de uma das casas, né, e por algum motivo eles são levados novamente ao plenário, né, que podem derrubar. E aqui eu vou dar o destaque para no caso, as leis que foram vetadas, conhecida como Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo, que foram leis de incentivo. Na verdade, a Lei Aldir Blanc esteve em vigor durante o período da emergência, né, da dificuldade sanitária que o país viveu, e foi fundamental para a sobrevivência de muitos artistas. Inclusive eu cheguei a desenvolver projeto com verba destinada ao setor cultural. E isso, a gente não está falando de grandes artistas, são de pequenos produtores, grupos de carimbó, fazedores da cultura, que muitas vezes não tinham, né, com a pandemia foi muito triste, foi muito difícil. Isso também mostrou, acabou mapeando uma realidade de muitos artistas que não eram incluídos. E o problema não acabou com a diminuição dos casos de pessoas infectadas, doentes, enfim. Pelo contrário, a partir do momento que traz à tona, traz uma realidade de projetos, né, de Estado para que possa suprir necessidades desses trabalhadores da cultura. E que seja mais permanente, né, ou pelo menos tenha um tempo para essa sobrevivência. E aqui teríamos dois projetos que foram integralmente vetados, os dois. O primeiro chamava-se Lei Aldir Blanc II e o outro era a Lei Paulo Gustavo. A Lei Aldir Blanc, ela pretendia, né, estabelecer uma verba que seria destinada, que seria ao Distrito Federal e aos municípios, até 2027, isso distribuído para o país inteiro, para os governos e municípios. Isso ia ser fundamental para que os projetos, os editais das secretarias municipais e estaduais conseguissem manter aqueles editais que a gente sempre conhece. Se você for do setor da cultura, da educação, é bem provável que você conheça. E a Lei Paulo Gustavo era outra lei que era mais ou menos parecida, mas só que essa destinava verba ao Fundo de Cultura, que no final das contas ia também colaborar para setores culturais, para projetos, para editais. Existem diversos formatos que podem estar sendo auxiliados e fomentados por esse tipo de lei. Então é um respaldo, e Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado de uma das casas, ele falou que existe uma possibilidade de que esses vetos sejam derrubados. Então é fundamental que você conheça deputados que tenham alguma influência ou não. Acho que todo deputado hoje em dia tem um Instagram, tem uma rede social, de pressionar, né, pedir. Pelo que eu vi, é uma lei que tem um certo trânsito, não há uma grande rejeição, não é à toa que foi aprovado, né, e que precisa ser cobrado dos deputados, senadores. Na próxima semana terá um momento que essas leis vão entrar em pauta, né, entre elas do setor da cultura, entre outros que você pode estar achando importante ou não, mas aqui citando essas questões aqui relacionadas à cultura, envolve todo o território nacional, né? O interesse são todos nós, trabalhadores da cultura, trabalhadores técnicos, artistas, enfim, fora outros setores que a gente acaba movimentando, né? Quando coloca a renda na mão do trabalhador, acaba movimentando toda uma cadeia. Na verdade, vetar é uma ideia burra, né? Mas o presidente disse que é inconstitucional. Então, parece um ódio de classe, mas enfim, vamos torcer e vamos cobrar dos parlamentares para que possam estar derrubando essa lei. E essa última aqui, na verdade, é um verdadeiro escracho.
Daniel Silveira será condecorado com medalha de honra ao mérito do livro. Essa honraria é destinada a intelectuais, geralmente também autoridades, políticos, mas que têm uma contribuição à literatura, à cultura brasileira, à educação, né? E aí é oferecido a quem? Daniel Silveira, que foi reconhecido como o deputado bombadão aqui, bolsonarista, que já cometeu diversos crimes, foi condenado pelo STF, que ele contribuiu, afinal de contas, com o setor da educação, com a literatura. Será que ele foi apresentado a um livro na hora? É bizarro, né? E isso vem logo após o presidente Bolsonaro dar o perdão depois dele ser condenado, né, por ameaça ao STF, por muita bagunça, fazer confusão mesmo, cometer diversos crimes fazendo ameaças. Essa imagem aqui é icônica dele fazendo outro escracho ainda mais grave com a placa com o nome da vereadora Maria de Franco, isso depois dela ter sido assassinada. Então é um sujeito asqueroso, né? E alguns intelectuais até se recusaram a receber essa honraria, né? Que eu entendo, mas é complicado porque é como se os bons estivessem sendo tirados e colocados, estão preenchendo os espaços de poder e também os espaços simbólicos com pessoas que não têm nada a ver com os setores que deveriam ser honrados. Assim foi com a Fundação Palmares, com o Ministério da Educação, foi assim com o Ministério da Cultura, a própria FUNAI. Então é complicado, né, quando o intelectual, por exemplo, se recusa, embora eu entenda profundamente, né, já pensou, uma pessoa que se dedica à cultura, à literatura, à educação, a vida toda e ser condecorado junto com Daniel Silveira. Realmente, independente da questão política, do que ele representa, o cara não contribuiu em nada com a questão da educação, com o setor cultural, com a literatura, muito menos. Mas é complicado porque aí esses profissionais que merecem essa honraria, né, passam a não fazer parte desses espaços e Daniel Silveira recebe o mérito. Como aqui essa matéria do UOL, ela fala, né, é complicado, embora entenda, né, mas eu vou deixar a fala dela que ela sintetiza como é complicado quando esses profissionais eles acabam deixando esse espaço que é de direito deles. Agora, nós temos de pensar na questão de ocupação de espaços, porque esse deboche é feito exatamente para isso, para tirar das mãos de quem de direito instituições brasileiras e coisas que são do Estado brasileiro e não de uma facção política, que vai ocupando essa facção cada vez mais espaço pelo deboche, pelo descaso com a coisa pública, pelo escracho, porque ela tira os bons para pôr os maus. Os bons se espantam e vão. Na realidade, a melhor estratégia, eu compreendo que a pessoa não tem estômago, mas a melhor estratégia é a medalha não é do Bolsonaro, a medalha é da Biblioteca Nacional, que é uma instituição brasileira e que persistirá com ou sem Bolsonaro e depois que ele passar vai continuar. É isso aí, apesar do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né, atacando a educação, vetando projetos que são voltados para fomentar a cultura, a educação brasileira, mas ao mesmo tempo condecora, né, sujeito completamente contrário a todos os símbolos, né, do que representa e também os projetos de dedicação de vida destinado a esses setores. Então, apesar de Bolsonaro, vida longa à academia, à biblioteca, à cultura, à educação, ao Brasil. Então, pessoal, essas foram as manchetes que nós trouxemos para vocês, comentando sobre esses assuntos relevantes, sejam eles regionais ou nacionais, de interferência nos setores também aqui próximo da gente. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo. Tchau, tchau. Marajoando Cultural. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27@gmail.com. Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.